A razão pela qual o mundo está se apaixonando pelo jiu-jitsu é porque ele muda o sistema operacional do praticante de forma mais profunda e em menos tempo do que em qualquer outra atividade que conhecemos. Toda vez que você pisa no tatame, está sendo reprogramado, literalmente, para a forma de enfrentar as adversidades da sua vida. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Sejam bem-vindos de volta ao The School of Greatness. Estamos animados com o nosso convidado de hoje, o inspirador Rener Gracie. É da terceira geração do jiu-jitsu brasileiro, mestre da lendária família Gracie. Meu amigo, que bom te ver. Eu acabei de fazer minha primeira aula de jiu-jitsu há 10 minutos e eu percebi rapidamente que eu sou ineficiente como ser humano. Se eu entrar numa briga, provavelmente eu vou machucar alguém da maneira errada, alguém vai me machucar da maneira errada, eu não tenho habilidades que eu achava que eu tinha antes. Como ex-jogador profissional de futebol americano, atleta de decathlon, profissional de handebol com a equipe americana também, treinando com atletas olímpicos de boxe, eu realmente percebi como alguém muito menor do que eu, com habilidades e conhecimentos mínimos de jiu-jitsu brasileiro, provavelmente poderia me destruir numa luta individual, num cenário correto, né? Então, obrigado por me mostrar o quanto eu ainda tenho que crescer como ser humano para poder realmente ter uma sensação de paz interior e confiança que eu tinha até agora. Eu sei que eu preciso dominar essa nova habilidade e especialmente com um mundo que às vezes é fora do controle ou o nosso próprio mundo se sentindo fora. Quando aprendemos a dominar nós mesmos e aprendemos os princípios que você vai falar sobre o livro, né? Os 32 princípios, utilize o poder do jiu-jitsu para poder ter sucesso nos negócios, nos relacionamentos e na vida. Eu acho que você pode ter realmente paz interior. Mas eu estou muito feliz de você estar aqui. E antes da gente mergulhar no livro e no histórico de como você se tornou um mestre por meio da família do seu avô, que foi um dos fundadores da UFC, por que você acha que o jiu-jitsu brasileiro é algo que todo mundo deveria experimentar pelo menos uma vez na vida, ao invés de outro tipo de luta? Sim, bem, obrigado por me receber e obrigado por confiar em mim para te guiar nessa primeira lição. Você não quebrou meu braço, Pois bem, então tudo bem. Me estrangulou. Estamos sentados para falar sobre os princípios do jiu-jitsu aplicados à vida, aos negócios e aos relacionamentos. Senti como se você não soubesse de onde vinha todo o meu entusiasmo e toda a minha paixão. Então, estou muito feliz por você ter confiado em mim para experimentar o jiu-jitsu hoje e ter sua primeira aula. E o fato disso ter destruído alguns dos seus sonhos ao lembrar de algumas vulnerabilidades. Isso te deu uma perspectiva completamente nova sobre onde você vive, onde você existe no mundo em relação às outras pessoas com esses conjuntos de habilidades. O interessante é que eu me sinto seguro. Quando eu ando por aí, quando eu tô com minha namorada, quando eu olho ao redor, eu posso enfrentar qualquer pessoa, né? Seja talvez o ego, seja a minha ignorância, a minha ingenuidade, ou talvez eu me exercito muito, eu treino muito, sou forte, atlético, eu consigo fugir das coisas, eu posso escapar de algo, né? Então eu sinto que eu tenho essa consciência e, se necessário, eu posso correr e também sair da situação, mas percebendo isso, se alguém vem por trás de mim me agarrar, eu não tenho essa habilidade. Se me colocarem no estrangulamento, eu não sei o que fazer. E isso é assustador, saber que quando há um cenário sobre o qual você poderia ter controle, mas você não tem, é algo assustador, né? E não significa que eu tô apavorado agora, mas tipo, ok, tem mais a aprender. Bem, além disso, não se trata apenas dessa ideia de eu poderia escapar, sou um atleta, isso é uma coisa, mas existe outra responsabilidade, que é se você se envolver em uma briga, porque lembre-se, se você fugir da briga, sua namorada estará atrás de você. Ela não é tão rápida. Você não pode deixá-la na estação enquanto sobe as escadas e vai buscar. Ela também está com problemas. Então, se uma situação de violência acontecer e você decidir intervir, o problema é que, por mais atlético, poderoso e forte que seja, você traz mais risco do que segurança. Certo. Acho que foi isso que você percebeu hoje, quando passamos por essas técnicas. Em todas as situações que passamos, eu disse, o que você faria aqui? E você pensou, bem, eu daria um soco daqui. O que tem que perceber é que você quebra a mão, quebra o rosto e, como discutimos, você brutaliza a pessoa. Então, no final da briga, mesmo que você tenha vencido a luta, você perdeu a guerra.
Porque vai para o hospital com a mão quebrada, tem que pagar a conta no médico e mais tarde é processado por uso excessivo de força. Porque como você é forte e grande, qualquer júri vai olhar para você e dizer por que você fez isso com o pobre coitado que cuspiu na sua namorada. Você entende? Você deixou de ser a vítima para ser o culpado. Então, você é um risco, porque até esse ponto da sua vida, a partir de hoje, com sua primeira aula de jiu-jitsu, você só sabia combater fogo com fogo. E a partir de hoje, você aprenderá a combater fogo com água. Uau, vamos lá. Isso é demais. Também vamos colocar isso no programa. Teremos o exercício completo e a demonstração em outro vídeo que vai ser vinculado Em termos de por que é aqui. viciante? Em termos do que é todo esse burburinho, do que é todo esse hype sobre o jiu-jitsu? Acho que é muito profundo para todos que praticam, mas para aqueles que não praticam é muito mal compreendido. A razão pela qual o mundo está se apaixonando pelo jiu-jitsu é porque ele muda o sistema operacional do praticante de forma mais profunda e em menos tempo do que qualquer outra atividade que conhecemos. Explica. Sim. Então, o que isso significa é que existem algumas mudanças psicológicas profundas, uma reprogramação que acontece quando você começa a praticar jiu-jitsu, que dificilmente encontrará em outro lugar, e são 3. Primeiro é como você encara seus problemas. Segundo, como você encara as outras pessoas, os adversários. E número 3, como você enfrenta a si mesmo. Quando falamos em enfrentar seus problemas, convencionalmente falando, se alguém entrasse nessa sala agora e houvesse 2 pessoas brigando, uma pessoa na parte de cima e outra na de baixo, automaticamente a pessoa de baixo estaria perdendo a luta e a de cima estaria ganhando. 2 pessoas Mesmo se aleatórias estivesse lutando ou... você e eu, se eu estivesse por baixo, eles entrariam e diriam: olhe para esse cara grande em cima desse cara pequeno, ele está perdendo, ele está ganhando, é automático. Agora no jiu-jitsu isso não é verdade. Mas, em um sentido muito real, o oposto é verdadeiro. Porque o jiu-jitsu nos ensina a ficar por baixo em posições muito desconfortáveis. E não apenas a ficar confortáveis, é mais do que isso. E nos ensina a vencer naquilo que muitos consideram o pior cenário possível. E eu demonstrei quando você estava por cima e eu pedi para me dar um tapa e você não conseguiu. A rapidez que esgueirei para um estrangulamento triangular, então você passou da posição superior dominante para a desistência em questão de 5 segundos. E nem sabia o que tinha acontecido, então para o público em geral, eles não entendem que você pode estar em um cenário de pior caso e vencer. E quando você pratica o jiu-jitsu, ele reprograma seu cérebro para essa realidade. Número 2. Como você encara as outras pessoas. Do ponto de vista evolutivo, os membros maiores de uma espécie derrotam consistentemente os membros menores e mais fracos da mesma espécie. O gorila maior aniquila o menor quando está lutando por território ou por parceira. Um esquilo maior aniquila um esquilo menor e mais fraco quando estiver lutando por uma noz. Isso é normal. Mas os seres humanos são especialmente adequados para violar a ordem natural das coisas, a ordem biológica das coisas, para aprender habilidades e processar informações que possam realmente dar a eles a chance de derrotar um membro maior e mais forte da mesma espécie. E o jiu-jitsu é, comprovadamente, há mais de 100 anos, a maneira mais rápida de alguém conseguir isso. Uau. 3. Como você encara a si mesmo. 99,9% do mundo, incluindo todos os espectadores que estão assistindo agora e todos os que estão ouvindo agora, nunca tentaram uma aula de jiu-jitsu porque eles não se sentem capazes. Eles se sentem velhos demais, jovens demais, gordos demais, magros demais, altos demais, baixos demais, todas as desculpas que você possa imaginar, então eles estão dando as desculpas para não fazer jiu-jitsu. Mas para os poucos sortudos que chegam ao tatame, eles não só percebem que seus medos, suas crenças sobre suas incapacidades ou inabilidades não são verdadeiras, como também percebem que são mais capazes nos próprios corpos com os quais nasceram do que qualquer coisa que jamais imaginariam. Gosto de usar a analogia do canivete suíço. Eu vejo cada ser humano no mundo como um canivete suíço. Mas a parte louca é que todos eles existem e usam apenas o recurso da faca. Literalmente a faca, a lâmina. E essas pessoas não fazem ideia de que tem uma pinça, uma cabeça Phillips, uma lixa de unha, uma lupa, uma tesoura e o canivete suíço mais robusto que eu pesquisei algumas noites.
Tem 33 ferramentas. Uau! E o que o jiu-jitsu faz é ensiná-lo a usar seu corpo, e você sentiu isso hoje, de maneiras que nunca imaginou serem possíveis, para adquirir vantagem sobre seu oponente. É. Então, toda vez que você pisa no tatame, está sendo reprogramado, literalmente, para a forma de enfrentar as adversidades da sua vida. Número 1, os problemas que você achava que eram insuperáveis são superáveis. Número 2, as pessoas que você achava que eram imbatíveis podem ser derrotadas. E número 3, o corpo que você achava que não era capaz é capaz. E é por isso que o jiu-jitsu é tão viciante. Porque ele torna absolutamente possível o que nunca foi possível antes. Inicialmente, essa reprogramação acontece em função do aprendizado de técnicas. Por exemplo, hoje. Eu te coloquei no chão, fiquei em cima de você, o que você faria? Você se debateu. Não consigo, Renner, não sei, vamos trocar? Então te mostrei um movimento, você diz, uau, uau, isso foi incrível, e você fez e pensou, tudo bem. Acredito que o que eu achava que não era possível é possível. E eu fiz uma segunda vez, uma terceira, quarta, quinta, e antes que você perceba, todas essas técnicas estão te dando soluções, Lewis. Para problemas que sempre existiram, que você nunca soube que eram superáveis, que eram possíveis de vencer. Aí você pensa, cara, isso é incrível, me dê mais técnicas, e esse vício vai durar vários anos. E você está sempre pensando, me dê mais movimentos para resolver problemas. Mas o que acaba acontecendo com todo praticante de jiu-jitsu de longa data é que ele percebe, depois de aprender centenas, eventualmente milhares de técnicas, Uau. soluções individuais para problemas individuais, eles percebem que existem técnicas fundamentais que mantêm tudo isso unido. Um conjunto bastante limitado de 32 princípios torna possível cada uma dessas técnicas. Então, essencialmente, temos um alfabeto para a linguagem do nosso jiu-jitsu e quando você identifica quais são esses 32 princípios no seu jiu-jitsu, você se torna capaz de criar técnicas em situações para as quais não tem uma técnica. Uau! E isso se torna mágico. Você poderia me colocar em qualquer situação agora mesmo, no chão, me segurar como quisesse. Se eu souber uma técnica, eu vou usá-la. Se não souber, eu invento na hora, em função dos princípios fundamentais que tornam todos os movimentos possíveis. Então, quando eu criar uma técnica usando 2, 3, 5, qualquer seleção desses princípios, eu vou inventar ela na hora. E você pode pensar que é um movimento que conheço há anos, mas acabei de inventar. E essa capacidade de improvisar só é possível quando você se torna um aluno e praticante dos princípios do jiu-jitsu. O verdadeiro avanço acontece quando você percebe que esses 32 princípios não se limitam à sua aplicação em situações de combate, mas que eles têm a mesma potência em todos os aspectos da vida pessoal e profissional. Tiveram tantas coisas que eu gostaria de te perguntar, mas primeiro eu vi você dizer que tem 3 coisas principais que você enfrenta, que são o seu problema, como você enfrenta o seu problema, como enfrenta outras pessoas e a si mesmo. Exatamente. Essas 3? Qual o maior problema que você enfrenta hoje? Essa é uma ótima pergunta. Desses 3, são outras pessoas, você mesmo ou o O problema? maior problema que eu enfrento hoje e que estamos enfrentando agora é que temos o sistema de luta mais poderoso conhecido pelo homem em termos de jiu-jitsu. E quando eu digo mais poderoso, não estou dizendo que as outras artes não são valiosas. Estou dizendo que é a que pode fazer mais pelas pessoas com menos. Sim, Sério? É isso que faz do jiu-jitsu melhor. Quantas práticas de artes marciais existem? Boa pergunta, eu diria que Quais são as principais? você está falando de karatê, kung fu, taekwondo, kickboxing, boxe, judô, sumô, savatê, e então você começa a ter variações, certo? Certo, E esses são é. os únicos jiu-jitsu. Talvez existam 10 Sim, eu diria que principais, 10, né? 20, só porque não quero ser Krav Maga. Entendi. Mas cada uma delas tem denominações diferentes da mesma religião, sabe? Existem outras variações e existem dezenas de artes marciais e todas elas têm ótimas coisas a oferecer. Se você voltar às raízes para as quais cada uma foi criada, elas neutralizaram essa preocupação específica. E tivemos sorte no jiu-jitsu, pois o nosso foi criado por nossos grandes mestres, Hélio e Carlos Gracie, para ajudar uma pessoa menor e mais fraca a vencer um gigante. Era só isso que tinha que acontecer, homens pequenos e fracos contra homens maiores, mais fortes, agressivos, loucos, malvados e feios. E por fim, a repercussão para mulheres e crianças é automática, porque as mulheres em uma situação de autodefesa ou uma criança em situação de bullying precisam de soluções igualmente eficientes. Mas, com relação à sua pergunta, qual é o problema? O problema é o seguinte: temos a arte marcial mais poderosa do planeta. Temos os veículos promocionais mais poderosos para essa arte marcial, o UFC. Temos Joe Rogan, Jocko, e agora temos Lewis com The School of Greatness defendendo o jiu-jitsu.
Você vê isso em filmes agora, em Avatar. O cara na cena no topo da montanha, ele sufoca o dragão, domina ele e monta na coisa. Então, essa é a influência do jiu-jitsu no filme. Então, a questão é que temos a arte mais poderosa, os veículos de promoção mais poderosos, mas 99,9% da população humana nunca pisou no tatame. O maior problema que enfrento é que, como alguém que tem muito orgulho de ser membro dessa família icônica que leva a arte aos Estados Unidos e ao mundo, meu trabalho não vai estar concluído até que todos estejam praticando jiu-jitsu. As razões pelas quais eles não fazem, eu citei algumas. Há outras, mas é meu trabalho não apenas torná-lo desejável e conhecido por todos, apresentando a arte para pessoas como você, mostrando essa introdução, mostrando que é seguro, divertido e eficaz e que qualquer um pode praticar. E que todos os meios são infundados, mas também criar os veículos por meio dos quais o mundo possa aprender o jiu-jitsu de forma segura e estruturada. Porque há muitas escolas de jiu-jitsu e, infelizmente, é um setor tão pouco regulamentado que muitas delas ensinam jiu-jitsu de maneiras que são confusas, inseguras, lesões acontecem com bastante frequência e, além disso, a relevância contextual nem sempre é o caso quando as pessoas estão aprendendo. Há muita ênfase em aspectos do jiu-jitsu que não proporcionam a um aluno novato a sensação de confiança e capacitação que foi apresentada hoje e que tentamos proporcionar a cada um de nossos alunos que ajudamos a aprender essa arte. Certo. Então, de todas as, digamos, 20, 30 artes marciais que existem, você tem uma faixa preta do mesmo tamanho no jiu-jitsu contra faixa preta do mesmo tamanho, peso e outra forma em outras artes marciais. Qual delas provavelmente venceria numa luta? Jiu-jitsu sempre. Sério? 100 anos provaram isso. Isso que fizemos, Sério? Luiz. Esse é o ponto principal. É Uau. por isso que estamos sentados aqui hoje. É por isso que você sabe sobre o UFC. É por isso que o UFC nasceu. É por isso que o UFC teve poder de permanência. Por isso que a família Gracie é conhecida em todo o mundo. E é por isso que o Exército dos Estados Unidos escreveu completamente seu manual de combate corpo a corpo para se basear nas técnicas de Gracie de combate e jiu-jitsu brasileiro que ensinamos a eles há mais de 20 anos, quando o UFC foi lançado. Ou agora, há 30 anos. Esse é o ponto principal. É por isso que é tão notável. E não estou dizendo isso para me gabar, estou dizendo isso por orgulho e empolgação pelo fato de fazer parte de uma família que virou completamente as artes marciais de cabeça para baixo. E quando as pessoas perguntam qual foi a maior coisa que a família Gracie fez, acho que a família Gracie violou e redefiniu completamente a distância a partir da qual uma luta é travada. Você acha que Chuck Norris, Bruce Lee, filmes de Hollywood realmente influenciaram, mas eles estão fazendo o que fica bem na câmera. E como qualquer ator ou coreógrafo de luta vai dizer, o que fica bem na câmera e o que realmente funciona são coisas diferentes. Minha esposa trabalhou para a WWE por 6 anos. Então, câmera versus realidade é um mundo totalmente diferente. Não é legal olhar para uma pessoa deitada em cima de alguém segurando o braço. Não é notável, é entediante. Agora, quando eu assisto o UFC ou Ultimate Fighter, parece que eles estão sempre de perna. Sim. E eles estão sempre dando golpes de soco e chute, mantêm distância, acertam cotovelos ou Então, golpes. o que aconteceu? Por que eles não praticam o jiu-jitsu Já faz brasileiro? 30 anos. Todos eles praticam o jiu-jitsu brasileiro. Por exemplo, meu irmão e eu somos faixas pretas e quando lutamos é como se fôssemos 2 ursos pardos. Tem Certo. realmente uma vantagem. Se você cometer um erro, será pego. Mas na maioria das vezes é um empate muito apertado. E nem sempre foi assim. Vou contar essa história separadamente. Ele me derrotou por muitos anos, e então eu tive um avanço. Mas a questão é que está muito neutralizado. Então o que se vê hoje é que todo mundo pratica o jiu-jitsu brasileiro. Todos eles são Todo ótimos. mundo é ótimo em luta livre, todo mundo é ótimo em kickboxing. Mas aqui está o ponto. No mundo, na população do mundo, nem todos podem praticar kickboxing, porque não queremos levar um soco no nariz, e nem todos podem lutar, porque é um esporte persistente que é impiedoso. E é uma razão pela qual você termina o ensino médio e não luta mais. Talvez um pouco na faculdade, mas depois disso, seu corpo simplesmente não aguenta mais. É cansativo. É prejudicial, é muito intenso. Ao contrário do jiu-jitsu que meu avô praticou até os 95 anos de idade na fazenda. Uau. Treinar até o fim. Então a parte boa é que o MMA é um ótimo veículo para promover o jiu-jitsu e as artes, mas o público em geral olha para isso e o que acontece, Luiz, é que eles dizem, não quero me machucar, não quero fazer isso, é muito violento. Não quero fazer isso em uma jaula. Mas o que estou aqui para dizer, e o motivo pelo qual fizemos o Gracie Breakdowns, é que temos um canal no YouTube com 500 milhões de visualizações de pessoas que querem ver vídeos de como essas técnicas ganham vida, como fizemos hoje, onde está o lado técnico. E meu objetivo, o meu grito no final de cada vídeo é que, ouça, isso é para você. Você pode fazer jiu-jitsu, você pode fazer jiu-jitsu, é para todos nós.
Mas Uau. alguém precisa convencer as pessoas a saírem do sofá, pisar no tatame pela primeira vez, e o professor, a quem é confiada a primeira aula, precisa garantir que eles não se machuquem, que estejam seguros e que o que aprendam faça sentido para eles, como fez sentido para você quando disse uau, quando é a segunda aula. Certo, Me ensine mais. Me ensine está. mais, exato. Te dou a primeira aula de graça, você fica viciado e depois eu te pego na retaguarda. O que quero dizer é que é muito fácil estragar tudo. Mas quando você pergunta qual é o maior problema, esse é o maior problema. A melhor arte marcial do planeta, os maiores veículos promocionais, e 99,9% da população nunca experimentou uma aula. E meu trabalho é mudar isso para que apenas 0,1% permaneça quando eu terminar. Uau. Então, seu avô, ele começou a arte marcial, ou como foi que ele realmente aprendeu essas coisas e transformou em algo novo? Então, meu tio-avô Carlos Gracie foi apresentado ao jiu-jitsu como era praticado no Japão por um imigrante japonês que veio para o Brasil. Quando aprendeu essa arte japonesa, ele se tornou muito fanático por ela. Ele adorava. Mas Carlos era o irmão mais velho, meu avô era o irmão mais novo. Assim, enquanto o seu irmão mais velho começou a praticar e era bastante eficaz em sua prática e se divertia, eles começaram a ensiná-la no Brasil. Meu avô era o caçula da família e os médicos o proibiram de praticar qualquer atividade esportiva porque ele sofria de vertigem. Ele corria e desmaiava de exaustão. Ele abandonou a escola na terceira série, basicamente ficava sentado assistindo os treinos de seus irmãos o dia todo, todos os dias, como se fosse algo natural. Seus irmãos estavam treinando e ele apenas observava. Mas um dia, um aluno apareceu para uma aula particular com Carlos, o irmão mais velho. Meu avô estava lá para assistir, mas Carlos estava ausente, então o aluno estava tipo, Carlos, não tem Carlos? Não tem Carlos? Hélio, meu avô, estava lá para observar, com cerca de 16 anos de idade, e o Hélio disse, Ei, o Carlos não está aqui. Se você quiser, eu faço a aula com você e te passo as técnicas até que meu irmão apareça. O que o senhor acha? E o homem, um senhor bem mais velho, disse, sim, claro, garoto, vamos lá. Eles fizeram a aula, concluíram a aula. Carlos apareceu no final pedindo desculpas, e então o aluno disse, Ei, não tem problema, na verdade eu tive uma aula com seu irmão mais novo, e se você não se importar, eu gostaria de continuar treinando com ele de agora em diante. Assim, um aluno promoveu meu avô a professor. E lá foi ele. Ele estava se divertindo ao máximo aprendendo jiu-jitsu, mas estava percebendo que haviam certas limitações nessas técnicas para seu corpo que dificultavam a eficácia com o seu físico limitado. Então, começaram as adaptações. Então esse era o jiu-jitsu japonês. No começo, sim. Fazendo a O que estava transição. acontecendo é que a ênfase, as técnicas, a priorização da alavancagem do tempo, da paciência e da eficiência energética em detrimento da força bruta, da velocidade e da potência, essa mudança estava acontecendo em suas mãos. Meu avô deixou de ser o irmão mais novo para se tornar o campeão da família, de tal forma que Carlos agora estava organizando desafios contra todos os artistas marciais que você possa imaginar no Brasil. Uau. Eles foram desafiados por meu avô, alguns aceitaram, outros não. Brown Bomber Joe Louis, campeão de boxes dos pesos pesados nos Estados Unidos, foi para o Brasil. Meu avô desafiou Joe para uma luta, e Joe negou. Não aceitou o desafio, mas isso é o que estava acontecendo no Brasil durante essa época, muito antes do UFC sequer ser sonhado. E então, meu pai, ele nasceu nesse legado de luta. E seus irmãos, meu avô teve 9 filhos, Carlos teve 21 filhos. 30 filhos no total, 105 netos entre os dois, incluindo eu. Então meu pai nasceu com esse legado de luta, desde o primeiro dia aprendendo jiu-jitsu. Ele veio para os Estados Unidos depois de se formar na faculdade de Direito no Brasil. Veio para os Estados Unidos em 78 para Hermosa Beach, no sul da Califórnia. E convidou todos que conhecia para uma aula gratuita. Então essa pessoa convidava outra que recebia uma aula gratuita, seu amigo recebia uma aula gratuita, todas as pessoas que contou ganhavam uma aula grátis, e antes que você percebesse, a garagem estava cheia. E estava tendo desafios onde as pessoas que praticavam várias artes marciais falavam para seus mestres de karatê, venha para Torrance e experimente isso, venha para Hermosa Beach, e esse jiu-jitsu é muito bom. Os mestres de karatê falavam, não, eu não concordo com isso, acho que não funcionaria para mim. Voltavam, falavam para o meu pai, meu mestre acha que isso não funcionaria para ele. E meu pai, bem, diga para o seu mestre, se ele quiser experimentar, será um prazer. O Certo. mestre que recebe a notícia diz, sim, eu aceito o desafio, e aparecem na garagem. E Uau. as partidas de desafio estavam acontecendo, sem regra, sem árbitro. Apenas uma luta em um tatame. Vale tudo, faça o que quiser, lutamos até que alguém seja nocauteado, quebrado ou desista. O que quer que seja. E eles eram sufocados, assim, várias vezes. Oh, meu Deus, Sério? mano, esses caras estão praticando a quebra de tábuas há 30 anos. E eles simplesmente não conseguem acreditar que não conseguem acertar um soco para salvar suas vidas. Não conseguiram acertar um? Por que não? Gerenciamento de distância, como te mostrei. Falamos sobre a situação de Mike Tyson em nossa aula. Quem controla a distância, controla o dano que pode ser causado. E o motivo pelo qual as pessoas são nocauteadas em uma luta é o fato de ficarem na distância de ataque. Você sabe disso por ser um boxeador. Se estiver a uma distância de ataque, eles dão e recebem. Mas se eu ficar muito longe, ou seja, a 1,5 metros de distância, 2 braços de comprimento, Não Você consigo não te dar um pode soco, acertar.
Se você estiver muito perto, não Sim. vai dar um bom soco. E quando você vem em minha direção, Luiz, para tentar me dar um soco, eu entro. É. E faço isso sem qualquer aviso ou notificação. Então eu te pego, te agarro e tudo o que é preciso é um... Pra Sério? você, é preciso me acertar e me nocautear. Isso é muito difícil. Você pode dar 100 socos e nunca me nocautear. Eu só preciso agarrá-lo uma vez. Se eu Certo. te agarrar, a sua vida acaba. A menos que eu decida poupar sua vida. O que farei, pois eu sou um ser humano compassivo. Certo. Mas o que eu quero dizer é que eu posso fazer o que quiser com você depois de agarrá-lo uma vez. E foi isso que aconteceu em todas essas partidas de desafio. Então, veja, você contra Mike Tyson no auge, você o venceria? Você tem que escolher onde colocar o dinheiro. Mas é nisso que você Eu colocaria minha acredita? casa, meus filhos, dinheiro e tudo que tenho, e colocaria isso e dobraria no dia seguinte. Uau. A menos que ele tenha tido a sorte Sim, de o que eu acertar quero um dizer é que soco. Ele precisa ter sorte com um soco. E se você tiver 2 boxeadores profissionais lutando, qual é a dificuldade disso? É difícil acertar esse soco. É Certo? difícil. Então, se eu ficar a 1,5 metro de distância, não haverá soco. Então, quando eu diminuir a distância e agarrá-lo, Acabou. os socos não são mais poderosos, porque eu estou muito perto. E para ser claro, o Uau. Royce desafiou Mike em seu auge. Houve um desafio que o Royce Gracie desafiou o Mike Tyson publicamente, e o Mike Tyson não aceitou o desafio em seu auge no boxe. Então, isso já Uau. aconteceu. E o Mike sabe. A menos que fosse nas regras do É boxe. claro que sim. Então É você... suicídio. É... Da mesma forma que o MMA, ou que hoje chamamos de MMA, mas naquela época era Vale Tudo, que é chamado de Vale Tudo em português, Vale Tudo. Mike contra qualquer membro da família Gracie, e eles são atléticos, saudáveis, estáveis aos 25, 35, 40 anos de idade. Mike não tinha chance. E ele sabe disso e respeita isso porque está praticando um esporte. Boxe é um Certo. esporte. É uma parte de uma luta. O jiu-jitsu é um sistema de luta completo. Uau. Durante os golpes, o controle de distância, o fechamento da distância, o levar a luta para o chão, no chão, quer sejamos por cima ou por baixo, quer você esteja me golpeando ou não, isso não faz diferença. Se você praticar o jiu-jitsu em sua forma mais completa, terá o controle de todos os aspectos da luta. Você já teve que usar isso no mundo real? Sim, Por exemplo, em público, teve que 12 intervir anos de em idade. algo? Sério? 12 anos de idade. Como adulto já teve que fazer Sim, isso é ou a não? ironia de tudo isso. Quando eu tinha 12 anos, eu lutei. Quando eu tinha... Na rua? Sim, e quando eu tinha 35, eu acalmava as coisas verbalmente porque sabia como lutar. Certo. Esta é a chave de tudo isso. A habilidade número 1, que todos estão ouvindo e assistindo neste momento precisam para se defender, é a capacidade de estabelecer limites. Isso é muito importante. E isso não é verdade apenas com estranhos. Também é verdade em nossos relacionamentos pessoais, em nossos relacionamentos íntimos. É muito importante estabelecer limites. Mas vamos levar isso para o âmbito de autodefesa por um segundo. O que foi isso com Vou 35? contar, mas explicar muito. Ok. Então, autodefesa é o estabelecimento de limites. Digamos que você seja uma mulher em um posto de gasolina e alguém esteja caminhando em sua direção. Você não sabe quem é. Ele pode estar bem vestido. Vamos tornar menos suspeito. É um homem de aparência normal caminhando em sua direção. Para uma mulher nessa situação... Não ameaçador. Não sabemos. É. Esse é o ponto principal. Uma mulher não sabe, mas digamos que seus sentidos digam que não parece certo. Não há mais ninguém no posto de gasolina. É. Ele está se movendo diretamente em direção a ela. Não há nenhum carro próximo, não há nenhuma loja ali. Para onde ele está indo? Então, se ela começa a sentir essa sensação, a primeira coisa que deve fazer é se virar e olhar diretamente para ele e dizer: não se aproxime mais. Uau. Estabeleça um limite. E se ele É. der mais um passo, eu disse para não se aproximar mais. Ela tem que se aproximar. Porque quando você estabelece um limite, você cria a oportunidade de revelar a intenção. Se não estabelecer um limite, você nunca terá como avaliar a verdadeira intenção. E se você disser: ei, não chegue mais perto, e ele recuar e disser: sinto muito, senhora, você deixou cair isso. Certo. Eu ia dar para você, mas vejo que não deveria ter caminhado em sua direção quando você estava sozinha. Sinto muito, vou deixar aqui sem problemas, todos estão felizes, todos vão para casa em segurança, e é incrível. Ou, se você disser: ei, não se aproxime mais. E ele dá mais um passo e diz: mas senhora, só quero ter certeza que precisa de ajuda. Eu não preciso de ajuda, fique onde está. Veja como ele tentou dar a volta e distrair e enrolar ela. Quando ele tenta dar a volta nela e envolvê-la naquela conversa fiada aleatória, perguntas e respostas, conversas aleatórias, ele está só tentando se aproximar para poder agir sem ser detectado. A questão é que você nunca saberá que o jogo começou até que estabeleça esse limite. Quando Certo. ensinamos mulheres, quando ensinamos crianças a lidar com agressores e até mesmo quando ensinamos homens em um incidente de raiva na estrada, eu falo: pessoal, o cara sai do carro, ele pode estar chateado. Vocês precisam dizer a ele: fique onde está, vejo que está chateado. Eu vou tirar meu carro dessa vaga, porque vejo que você acha que essa vaga era a sua, mas não dê mais nenhum passo.
E se ele der mais um passo, adivinhe, é a vez dele. Você entendeu? Você estabelece um limite e revela as intenções. Uau. Aqui está o problema, Luiz. A situação está piorando. Seja uma criança, seja uma mulher, seja um homem. As pessoas não estabelecem limites que não são capazes de impor. Limites falsos. Sim, são falsos. Você não Certo. pode dizer, não dê mais um passo. E se eles derem mais um passo, Você tá você vai ferrado. falhar, você vai fazer uma ligação direta, vai tropeçar, andar em círculos, correr, está entendendo? Você não tem o backup. Então, é disso que se trata. Aprenda a lutar para que nunca tenha que lutar. É o jogo completo. Não me envolvo em brigas quando adulto, porque estou tão fortalecido com o jiu-jitsu que não existe uma situação que eu não possa resolver verbalmente. Isso não existe. A menos que alguém esteja agredindo violentamente alguém. Nesse caso, eu vou intervir e apagar o fogo com água, irei proteger o agressor, protegerei a vítima e me protegerei. Todos nós vamos para casa. Ninguém vai para o hospital. Essa é minha capacidade e o meu compromisso se eu tiver que intervir. A menos, é claro, que eu tenha que usar um nível mais alto. Devo apenas dizer que se eu te der uma chave de braço e você tiver uma faca na mão, o braço só vai sair quando você largar a faca. O braço pode cair, vou para casa e penduro na minha lareira. Então, para deixar claro, tenho a capacidade. Mas também tenho a capacidade de fazer tudo o que quero fazer sem machucar ninguém. Antes disso, E você nunca precisou, você já teve que intervir numa briga, Então, a ou situação seja... que eu tive, eu estava no Anaheim House of Blues para um show do Ozzo Matley. Uma banda incrível. Uli, um dos líderes da banda, é nosso faixa preta. Ele estava se apresentando e eu estava na plateia com minha esposa. E havia um cara do meu lado literalmente empurrando e pulando. Só batendo nas loucura. pessoas, Eu pensei, ninguém está fazendo isso agora. E eu nem sequer estou na frente, estou bem atrás, onde fica o bar. Eu não bebo, apenas água e suco de melancia, mas eu estava em volta do bar e estava de pé, com uma boa visão, bem ao nível dos olhos, e ele estava fazendo uma roda. Então eu pensei, posso me mexer, mas ele vai tornar a vida das outras pessoas desconfortável. Está me entendendo? É inapropriado. Ele está sob efeito de drogas, álcool ou ambos. E eu disse, se ele me esbarrar mais uma vez, vou ter que deixar isso bem claro. Cara, E ele bateu sim, em você? foi uma loucura. E sim, ele veio e me bateu. Bum, bateu de novo. Bem ao lado dele, eu agarrei ele pelo pescoço e disse, ei amigo, vejo que você está se divertindo muito, Uau. mas me faça um favor. Não esbarre em mim mais uma vez ou teremos que dançar. E então ele eu disse o quê? aliviei meu aperto. Ele disse tudo bem. E não houve mais confusão. Uau. Então, isso é... Então você nunca teve que entrar numa briga, né? Você sempre Eu foi tive capaz de alguns diminuir a desafios. tensão. Os caras vieram à escola e disseram, acredito no kickboxing, acredito no jiu-jitsu, vamos lutar, boom. Certo, mas em as duas público não ou que eu não? me lembre. Exceto pelos desafios Certo. de luta, quando eu era mais jovem, quando eu era criança, toda semana colocávamos luvas e dávamos socos uns nos outros, e enquanto praticávamos de forma segura, Entendi. mas não é realmente necessário, nada. Legal. É isso que eu Isso quero é um dizer. desafio, é quase como, imagina se eu carregasse uma arma para todos os lugares. Entendeu? Sempre. E eu falo para as pessoas, se eu tivesse uma arma, em quantas brigas acha que eu me envolveria? Nenhuma. Porque ele sabe que eu tenho uma arma. Eu não ando armado. Mas tenho a confiança de alguém que anda armado. Então, eu falo da mesma forma. E eles sentem isso. Certo. E se for o caso, se a energia combativa de uma interação começar a se intensificar, é preciso ir direto ao ponto. Calmo e assertivo, certo? Cesar Millan, que eu também ensinei, Ele é calmo e ótimo. assertivo. Ouça, cara, vejo que está se divertindo. Faça um favor, não esbarre em mim mais uma vez, senão vai ter um problema. Quando você fala assim, ele acha que eu tenho uma arma ou sou faixa preta de jiu-jitsu. Ele não sabe e não quer pagar para descobrir. O que faz alguém com seu tipo de habilidades e suas décadas de experiência, de treinamento, não apenas dominando-as para si mesmo, mas também ensinando e capacitando pessoas a se tornarem faixa pretas e observando elas superando desafios? Como alguém como você lida com insegurança? Você ainda tem inseguranças que enfrenta? É um tipo de insegurança, de medo que você enfrenta? Ou é apenas menos confiança do que sem a faixa preta ou sem o treinamento? Pergunta pesada. Quando falamos sobre minhas inseguranças ou meus medos, eu acho que meu maior medo é decepcionar meus filhos. Entende?
Só temos uma chance para isso. Tenho 2 filhos, de 7 e 4 anos. E eu já vi muitas pessoas fazerem seus filmes e o filme terminar de uma forma que não era o que elas queriam ou pretendiam. Eu tenho uma visão de como o meu filme termina e para onde ele vai. E meu maior medo é que eu fale e no que eu prevejo para o meu filme, quando se trata de corresponder às expectativas dos meus filhos em relação a mim, ou de corresponder ao meu potencial total como pai, como marido. Esse é meu único grande medo, uma grande insegurança. Para isso, profissionalmente, é muito bom. Alcancei patamares que nunca imaginei serem possíveis para alguém que cresceu em uma família de artes marciais, para todos os efeitos, uma família de karatê para o público em geral, vestindo um uniforme e praticando golpes de jiu-jitsu no tatame, sem nunca ter ido para a faculdade, sem diploma. Mas agora eu estou no comando de várias empresas muito bem-sucedidas, dentro e fora do jiu-jitsu. Então, profissionalmente, estou muito feliz. Em termos de relacionamento, é ótimo. Tenho um casamento maravilhoso com minha esposa, com quem eu estou há mais de uma década, e tudo está ótimo. Uau. E para mim é como esse filme termina, para onde vou, e eu continuo a ser pai, que sei que posso ser para eles, e não quero decepcioná-los, e é isso. Como as pessoas, depois de treinarem jiu-jitsu por um tempo, costumam se comportar nas suas relações íntimas? Talvez estejam num desafio, saiam e melhorem, ou as pessoas no jiu-jitsu são solteiras ou divorciadas, elas são mais do tipo, ok, elas veem o valor de realmente se comprometer, estarem numa relação e honrar o seu parceiro. Como está a comunidade em geral com relacionamentos conscientes e o que isso ensina Claro. você sobre intimidade? Ótima pergunta. Há uma coisa muito comum que ocorre nos tatames verdes do Paraíso do Jiu-Jitsu aqui em nossa escola em Torrance, chamada Gracie University. Uma coisa muito comum é quando as pessoas, especialmente homens, param de ir às aulas por um tempo. Digamos que tenham se machucado ou se envolvido em alguma missão de trabalho, então se passam 2 ou 3 semanas e são suas esposas que dizem para eles voltarem às aulas. Uau, ok. Isso deve te dizer alguma coisa. Paciência, Humildade. humildade, Poder entregar isso o paciência, tempo todo. a energia, a liberação dessa energia, a liberação física do jiu-jitsu, todos os princípios sobre os quais falamos no livro, que são reforçados todos os dias. Os princípios de solução de problemas, o princípio do relógio, a vitória de vitórias, todos esses aspectos que são proeminentes no tatame, são transmitidos para todos os aspectos da nossa vida. Nós nos tornamos melhores pais, melhores amigos, irmãos, chefes, melhores funcionários, todos os aspectos da sua vida. Uau. E com os princípios do jiu-jitsu em seu arsenal de resolução de problemas, você terá maior capacidade e um desempenho melhor. Porque Certo. quando você lida com a adversidade da maneira única e eficaz com que o jiu-jitsu lida com a adversidade diariamente, não é possível não permitir que isso se espalhe por todos os outros aspectos da sua vida. Se você for eficiente em algum lugar, será eficiente em todos os lugares. Como você é em qualquer lugar, é como você é em todos os lugares. E o jiu-jitsu simplesmente nos reprograma da maneira que já expliquei. De tal forma que quando você vai para casa, para o escritório ou para qualquer outro lugar, você não é mais o mesmo ser humano. Você é diferente, você está conectado de forma diferente. E é daí que vem o vício. Ele se torna uma nova fonte de sua programação mental e psicológica. E se você se desligar dela por um longo período de tempo, é uma habilidade perecível, é um relacionamento perecível. É um relacionamento que queremos manter sempre perto do coração, e a prática regular reforçará isso constantemente. Quais são os princípios do jiu-jitsu que ensinam o indivíduo a ganhar mais confiança e a entender realmente e conhecer a psicologia de qualquer ser humano com quem interage? Ótima pergunta. Não existe um princípio que ensine confiança. Existe uma arte que, quando praticada, inevitavelmente gera confiança no praticante. Temos um aluno máximo, um garoto jovem, talvez 10 anos de idade, que vem sofrendo bullying há 3 anos. Um bullying incessante. Isso está afetando os pais, está afetando a família. Eles conversaram com a escola, conversaram com os diretores, eles estão prestes a tirar o garoto da escola. Então chegamos às férias de verão agora e eles estão em cima do muro. E eles vieram para a Gracie University.
E a mãe perguntou, novamente, o que faríamos. E eles viram um vídeo online de uma transformação para uma vítima de bullying que fizemos, em que levamos um garoto de Indiana e o transformamos em uma semana. Depois de ser agredido em um vídeo no vestiário, transformamos esse jovem chamado Austin. Ele voltou para casa, nunca mais teve problemas com bullying, transformou completamente sua vida, se tornou um fuzileiro naval nos Estados Unidos, completo. Toda sua vida mudou na Grace University. E então, de qualquer forma, eles viram o vídeo, mostraram ao máximo e ele gostou do vídeo. E ele falou, quero ir, quero fazer isso. Então ele veio para a aula e começou a praticar jiu-jitsu conosco. Está fazendo isso apenas no verão. Ele tem 2 faixas brancas, o que equivale a 20 aulas, é muito novo. Ele estava no Junior Guards, que é um programa de treinamento de salva-vidas. Ele é um nadador muito bom. Ele e Ozzy, seu amigo, estavam se divertindo. E outro garoto chegou e estava intimidando o Máximo, sendo bastante agressivo com ele. E, sabe, fazendo piadas inadequadas e tirando sarro dele. E Ozzy se levantou e disse, ei cara, deixa ele em paz. Ele simplesmente entra em cena e intervém. Então, o valentão se vira e começa a atacar Ozzy, física e verbalmente. E esse é o momento da verdade para o Máximo. Oh, uau. Ele nunca se impôs contra essa oposição, contra esse tipo de agressão. Então ele se levanta e ele fica entre Ozzy e o valentão e diz, se você está mexendo com ele, está mexendo comigo. O cara levanta as mãos, resmunga alguma coisa, se vira e vai embora. Pela primeira vez em sua vida, Máximo acabou de perceber que, do outro lado da definição de um limite, com voz poderosa, olhos poderosos e postura poderosa, está a liberdade. Ele é livre. É livre. A mãe chegou, não conseguia acreditar. Renner, nós comemoramos isso, é inacreditável. Tudo que vocês disseram funcionou exatamente como mencionamos. Mais uma vez, a única maneira pela qual ele conseguiu estabelecer esse limite foi porque passou 20 horas desenvolvendo as habilidades para sentir que não, se você quiser ir para o chão, nós vamos para o chão. Assim, o jiu-jitsu que ele aprendeu, aprendendo a lutar, impediu que ele tivesse de lutar. E se alguma vez tiver que ir para o chão, ele está pronto, ele sabe disso, é por isso que ele pode estabelecer esse limite. Você sente como se estivesse enfrentando uma batalha ou uma guerra na sua mente? Ou sente que sempre que há uma adversidade, você tem a sensação de paz e confiança de que você vai ser capaz de resolver porque você já passou por muita coisa? Ou você tem ansiedade e estresse? Não, não tenho. Há momentos estressantes. Mas quando tudo acontece ao mesmo tempo, você pensa, tudo bem, o estresse é ter várias oportunidades às vezes, mas oportunidades positivas. E não saber onde se concentrar e gastar seu tempo. Como líder de várias empresas, então, como todo mundo, eu tenho uma coisa acontecendo e preciso escolher. Sim. Então, isso é uma espécie de estresse positivo em comparação com o estresse, que é aquele em que você se sente sobrecarregado de forma negativa. Mas, em termos do que está passando pela minha cabeça durante todo esse processo, é sempre uma fé, uma confiança. Tipo, ei, não. Já estive em lutas muito piores contra caras de 90 quilos. De cabeça para baixo. Pancadas, o cara em cima de mim, suando em cima de mim. Eu estava lá embaixo e tudo que eu pensava era, ele cometeu um erro, vou sair e dar uma chave de braço. Uau. Já estive aqui antes. Então, na vida, Sério? quando tudo está vindo em sua direção, tudo que estou dizendo é que este é o fundo do poço. Não tem problema. A base não é o melhor lugar para se estar em uma luta, mas por causa do jiu-jitsu também não é a pior. E quando a oportunidade se apresenta, o movimento certo na hora errada é o movimento errado. O momento certo é tudo, esse é o princípio do relógio. Repita, por O favor. movimento certo na hora errada é o movimento errado. Então, se eu não puder escapar agora, não tem problema, porque isso vai mudar. A oportunidade vai surgir, as circunstâncias vão mudar, e quando elas mudarem, minha oportunidade vai aparecer. Eu literalmente vivo isso todos os dias no jiu-jitsu. Quando as coisas não estiverem favoráveis, elas se tornarão favoráveis. Você só precisa ser paciente e esperar pela oportunidade. Se não for uma oportunidade de ação disponível para você no momento, ela vai aparecer. E na vida, quando parece que tudo está vindo de todos os ângulos, às vezes eu simplesmente respiro e digo, tudo bem, neste momento, no que vou concentrar a minha energia? Talvez eu esteja negligenciando 20 outras coisas na minha vida. Mas preciso fazer isso agora. Então é só isso e escolho me comprometer com isso. Essa é a técnica que vou aplicar. Se der certo, ótimo. Se na metade da aplicação dessa técnica na vida ela não der certo, eu mudarei de princípio. Princípio 21. E lá vamos nós, está tudo bem, eu vou mudar de direção. Mas não vou me estressar agora pensando se isso vai dar certo ou não, porque sei que quando as circunstâncias mudam, também sou capaz de mudar naquele momento. Uau. Você tem 32 princípios que você aprendeu com a história da sua família, com a história das artes marciais, do jiu-jitsu, e tem 5 que eu gostaria de abordar Sim, hoje. vamos falar sobre eles.
do seu livro, existem 5 que, na minha opinião, se as pessoas começarem a aproveitar e dizer como é que eu posso aplicar isso na minha vida agora, quais são alguns desses princípios para me dar mais confiança, equilíbrio, foco, mais comprometimento com a vida, para ser capaz de lidar com a adversidade, quais seriam essas 5 coisas? Existe um princípio chamado princípio do relógio. Entrar no assunto. Você mencionou isso antes, o fato de reconhecer que a ação certa no momento errado é a ação errada. Você pode me dar um exemplo de como é isso e como a gente aplica na vida? Então, identificamos 32 princípios, sendo o princípio do relógio um deles, extremamente importante em termos de tempo. O tempo em uma luta, como você pode imaginar, é tudo. Isso também se aplica à nossa vida pessoal e profissional. Certa vez, uma psicóloga que treinou conosco, uma aluna nossa, uma mulher, recomendou um aluno para nós. Ela disse, Renner, tem um aluno, o nome dele é Shane, jovem, adolescente, 16 anos de idade, que sofre do caso mais grave de ansiedade social que eu já vi como médica. Ele vomita ao entrar em qualquer situação que haja algum tipo de aspecto social. E eu acho que o jiu-jitsu seria ótimo para ele, aumentaria sua confiança. Eu falei, ótimo, traga ele aqui. Falei com a mãe dele e marcamos para quinta-feira. Agendei para um horário em que não houvesse ninguém no prédio, para que ele não tivesse problemas ao entrar e receber uma visita guiada. A mãe dele me liga 5 minutos depois do horário previsto para o início da aula e diz, Renner, desculpe, mas não vamos conseguir. Eu disse, onde você está? Ela, estou aqui fora, no estacionamento, mas não vamos entrar. Apavorada. Ele não consegue fazer isso. Uau. Eu disse, calma, você está do lado de fora do prédio agora? Sim, sou eu aqui. Eu disse, espere um pouco. Posso ir cumprimentá-la? Sim? Eu saí e fui até o carro, e quando eu me aproximei do carro do lado do passageiro, que estava estacionado na rua, eu ouvi o choro mais intenso da minha vida. Gritando, chorando, Respirando, mas chorando, forçando a saída. Olhei para a mãe e disse, estou completamente chocado neste momento. Nunca passei por isso antes. Nunca Uau. lidei com uma ansiedade social extrema como essa. Estou olhando para a mãe que está do lado de fora do carro, no lado do passageiro, para me cumprimentar. Não sei o que fazer. Essa é uma situação. Você tem que entender, Luiz. Quando você coloca isso no contexto do jiu-jitsu, eu estou no fundo de uma situação ruim e não tenho a técnica. Não tenho a Certo. técnica, Não tem habilidades ou Não conheço o movimento. ferramentas. mas tenho os princípios. Então, neste momento, confio plenamente que se eu me comprometer com o processo, os princípios vão me libertar. Nesse momento, eu vi ela e disse, olha, posso entrar no carro? Ela disse, sim, claro. Vou para o lado do passageiro, abro a porta e me sento no banco de trás do passageiro. Ele está aqui. Não, desculpe, no lado do passageiro. Eu estou do lado do motorista. Ele está dobrado, chorando assim. Eu estou sentado olhando para ele aqui no banco de trás, chorando alto 20 minutos. E eu não digo uma palavra. Caramba. Princípio do esgotamento. Às vezes, a melhor maneira de vencer é simplesmente evitar perder, deixar que eles se esgotem. Sua Sim, energia. deixa eles. Imagina se eu tivesse sentido que precisava apressar as coisas, colocá-lo lá dentro, nunca teria funcionado. Certo. Então eu confiei nesse momento, como faço todos os dias no jiu-jitsu. Esperar, esgotar, a hora vai aparecer. Estou Uau. sentado, 20 minutos depois, ele se senta, perde o fôlego. Então estou aqui. E aí, Eu mano? disse, ei, mano, o que você gosta de fazer para se divertir? Princípio do redirecionamento. Videogames. Eu disse, me conta mais. Em 15 minutos, estamos falando de videogames. Não sei nada sobre. Não tenho tempo para videogames. Não jogo videogames. Eu não tenho ideia do que ele está falando, só estou fazendo perguntas sobre videogames. Ele está me contando toda a sua vida sobre videogames. Ele adora, ele fica animado e agora estamos nos conectando. Bum! Quando senti que estávamos aqui, princípio de conexão, princípio 1. Houve uma conexão naquele carro. Agora estamos nos conectando socialmente sobre videogames, algo que ele adorava e para o qual eu direcionei ele. Eu falei, Shane, obrigado por ter vindo. Temos uma instalação muito boa e eu adoraria te mostrar se você permitir. É lindo, eu vou te mostrar tudo. Ele respondeu, tudo bem. Legal. Eu disse, vamos lá. Saímos do carro, caminhamos e entramos. Fiz um tour pelo museu, mostrei alguns artefatos, fui para o prédio e na minha cabeça, a essa altura, tudo o que estou pensando é que ele não pode sair deste prédio sem fazer jiu-jitsu hoje. Uau. E olha, eu estou suando muito por dentro. Tenho que Como é que eu levá-lo faço para o para tatame, tenho que conseguir- levá-lo para o jiu-jitsu. Mas se eu Uma disser, coisa. cara, você quer aprender jiu-jitsu? Ele corre para o carro e vomita na saída. Então, o que eu tenho que imaginar é que se trata de um encontro de alto estresse. Vamos chamá-lo de intenso, em que estou em movimento, tirando proveito da minha vida de jiu-jitsu nos tatames, princípios para tentar realizar o que pretendo para fazer esse garoto
Porque se ele sair sem fazer jiu-jitsu hoje, ele não vai voltar. Nunca. Vamos perder o nosso vínculo. Então entrei no vestiário e mostrei a ele nossos belos vestiários, como um spa, uma escola legal. Fomos para fora e passamos pela sala de treinamento particular. É uma sala desse tamanho, com tatames de parede a parede, tatames no chão. Eu abro a porta e entro, seguindo o princípio do relógio, o movimento certo na hora certa. Piso nos tatames com os pés descalços e digo: Ei, Shane, esses tatames são muito, muito macios. Venha ver. Tire os sapatos e dê uma olhada. Ele concorda, ele entra e pisa. Eu digo: O que acha? Ele disse: Sim, é muito macio. Eu disse: Legal, mãe, entre. Fechei a porta e peguei ele. Uau. Eu falei: Mãe, sente. Shane, deite no meio, bem aqui. Com exatamente a mesma técnica que mostrei para vocês hoje, eu montei nele. Agora somos amigos, estamos conectados, e eu estou ficando muito desconfortável porque eu vou salvar a vida desse garoto. Essa é a minha mentalidade. Não há nada que eu não esteja disposto a fazer para capacitar e liberar ele da doença que ele está sofrendo, entende? Não vou me sentir à vontade para isso, então eu montei nele e o que mais uma vez eu não sei como ele vai reagir. Talvez ele vai chutar e Então eu gritar. montei nele com o maior sorriso no rosto e todo o amor do meu coração e disse: Shane, o que você faria se alguém estivesse em cima de você assim? Vamos sorrir, ele disse. Eu vou empurrar você. Eu disse: Tente. 10, 9, 8, 7. Ele está se esforçando. Estou observando os seus sentidos o tempo todo, verificando se estou me conectando, me certificando que está bem. Ele está bem, então tudo bem. Não consigo sair, certo? Vamos inverter. Então atiro ele para fora com a armadilha e rolo. Você conhece esse movimento? Ele fala: Cara, faça de novo. Eu faço de novo. Ele não consegue acreditar. Mostro para ele o segundo movimento, o terceiro, o quarto, o quinto, e uma hora depois, estávamos nos divertindo muito. Ele estava fazendo jiu-jitsu. E eu olho para o canto e sua mãe está chorando baixinho. Uau, isso é bem legal. Mas estão caindo. Ela não disse uma É palavra incrível. durante toda a aula. E eu não conseguia acreditar. Eu me levantei e nos cumprimentamos. Ei, vejo vocês na terça, na próxima aula. Na aula seguinte, ele levou apenas 15 minutos para sair do carro. Na terceira aula, ele voltou na metade do tempo. Ele foi para o vestiário, vomitou e saiu pronto para arrasar. Estamos chegando lá. Por fim, eu transfiro ele para outros de nossos instrutores certificados, que vai orientar ele pelos próximos meses, e agora ele participa de aulas em grupo com outras pessoas que estão praticando. Depois, ele conquistou a faixa azul de jiu-jitsu, terminou o ensino médio, foi para a faculdade e leva uma vida normal. Tem amizades regulares e está tendo uma vida ótima. Uau. A médica disse: Renner, nunca vi esse tipo de reviravolta para essa condição específica. Esse nível de ansiedade social, eu nunca vi isso. Isso é incrível, parabéns. Parabéns e obrigado. E ela nos enviou muitos outros alunos desde então. Que legal. Começaram em aulas particulares e em seguida nós introduzimos eles gradualmente, então isso é esgotamento. Isso é princípio de redirecionamento, tudo está no livro. O princípio da conexão, usarmos todos os nossos recursos para que possamos nos conectar de uma forma que seja significativa para eles. Acredito que esse seja o princípio do relógio acima de tudo, porque eu estava lá sem saber o que faria com o garoto. E no momento em que eu estava no tatame, disse: Ei, tire os sapatos, venha sentir isso. O movimento certo na hora certa, liberta. E foi isso que aconteceu com o Shane. É uma história incrível, cara. Eu adorei essa história, linda. O que é o princípio de Kuzushi? Obrigado. O princípio de Kuzushi, falamos sobre isso no livro. Você leu sobre isso? Vamos procurar. Buscando primeiro entender e depois ser Assim entendido. está. Essa é a nossa definição de vida do princípio Kuzushi. E o objetivo deste livro é apresentar a definição de combate de cada princípio, aplicado em uma luta, e, em seguida, uma definição de vida no mesmo princípio. O livro nos ensina a definição de vida, mas o que eu disse ao editor foi: veja, o jiu-jitsu é tão físico, tão visual, tão auditivo, e eu acho que não posso realizar tudo o que quero apenas escrevendo sobre esses princípios no papel, tinta e papel, então eu só vou escrever esse livro se vocês me permitirem inserir um código QR na primeira página de cada capítulo. Então você pode ver a demonstração, Para que né? possam escanear, abrir, ler o princípio pelo QR Code. Uau. Cada capítulo começa com esse QR Code. Você vê, escaneia e assiste a um vídeo de 5 a 7 minutos no qual demonstramos tudo perfeitamente claro, tão claro quanto Legal. os movimentos que você viu hoje, a aplicação física e de combate desse princípio. E depois que você vê isso, diz: esse é o princípio da postura, esse é o princípio do Ryu, esse é o princípio do Kuzushi. Fica perfeitamente claro em sua mente. Passamos para o livro, onde você lê sobre a aplicação na vida e nos negócios desse mesmo princípio.
É assim que faço palestras em todo o mundo para empresas, onde entro e tenho um palco, demonstro a aplicação em combate e, em seguida, converto isso para aplicação na vida e nos negócios. Estou lá em cima para que eles possam ver isso. E tive tanto sucesso com isso que, quando escrevi o livro, minha meta número 1, meu objetivo número 1 era garantir que o livro tivesse o mesmo potencial, o mesmo impacto das apresentações que fiz para o público, para que, mesmo aqueles que não praticam jiu-jitsu, entendam o que eu estou dizendo quando mostro para eles. Então é muito interativo, muito estimulante, visual e psicologicamente, e tudo que eu digo cai em um tipo perfeito de solo fértil, porque eles entendem o contexto físico. É isso que o livro pretende fazer. Agora, o princípio de Kuzushi, até que vocês recebam um livro e tenham a oportunidade de escanear o QR Code e ver minha demonstração física, a maneira mais fácil de explicar esse princípio é que essas câmeras estão em tripés e têm 3 pernas. Se você remover uma das pernas, a câmera cai. Esse é o princípio Kuzushi. Você está quebrando o equilíbrio do seu adversário em uma luta. Seu objetivo é desequilibrá-lo. E há 2 maneiras de fazer isso. Removendo os pontos de base ou movendo o centro de gravidade para uma posição em que ele não possa mais ficar em pé. E quando se trata da vida, o princípio de Kuzushi, ele se baseia mais nessa ideia de buscar primeiro entender do que ser entendido. Agora, A maioria das pessoas não tem isso, elas querem ser compreendidas, elas querem que todo mundo as compreenda primeiro. e aqui está o jiu-jitsu. E quando não se sentem assim, elas atacam todo mundo, ficam com raiva, chateadas, têm É aqui atitudes. que o jiu-jitsu te derrota, Luiz. É por isso que, no jiu-jitsu, você não pode quebrar o equilíbrio de um sujeito, de uma pessoa, cujo equilíbrio você nem sequer entende. Uau! Se eu quiser fazer você tropeçar, preciso entender por que você é estruturalmente sólido, onde fica de pé, onde se senta ou onde se ajoelha. Quando eu entender a essência de sua base ou de sua pirâmide, que é o outro princípio, só quando eu entender a estrutura poderei quebrar a sua pirâmide e desequilibrá-lo. Então, se isso é verdade em uma luta, todos os dias em que você pratica jiu-jitsu, você aprende que deve, ao aplicar o princípio do Kuzushi à vida, você deve procurar primeiro entender quem quer que seja, sua maneira de pensar, seus motivos, suas preocupações antes de tentar mudar sua maneira de pensar para que esteja mais alinhada com a sua. Quer esteja vendendo algo, uma ideia, tentando recrutar alguém para uma iniciativa no trabalho, tentando convencer seus filhos de que devemos seguir este caminho em vez daquele em uma determinada questão da juventude deles, seja o que for. Uau! Procurem primeiro entender para depois serem entendidos. Tivemos uma aluna que veio. Uma mãe trouxe a filha para a aula. A filha tinha 5 anos de idade. Para a nossa aula no programa Gracie Bulletproof Our Kids. A mãe trouxe ela. Uma primeira experiência terrível. Não era eu quem estava dando aula. E digo isso com entusiasmo, porque mudamos tudo para garantir que isso nunca mais aconteça. Isso é explicado com detalhes no livro. Foi terrível. Basicamente, ela foi para o Yelp, fez uma avaliação, e foi a avaliação de uma estrela do Yelp mais contundente que já recebi. Meu Deus, entrei lá, ninguém nos notou, ninguém falou conosco, e minha filha foi colocada com uma dupla, e foi uma experiência terrível, isso e aquilo, e é tudo sobre esse motivo. Ninguém notou quando ela estava com dificuldades com a técnica, ninguém ajudou ela, simplesmente mordaz. Eu li isso depois do fato, você recebe uma notificação do Yelp, e poxa, que isso? Eu li e imediatamente pensei, espera aí. Minha reação foi, como ela ousa nos desonrar com uma avaliação como essa? Meu impulso. Essa é a resistência que naturalmente temos. Você não a entendeu, né? Sim, é isso. É o revide, em vez de não, espere, Kuzushi, Jiu-Jitsu, ceda, entenda, princípio de excitação. Então, nesse caso, eu disse, espere, ela não está errada. Ela merece algo melhor do que o que recebeu. Chamei todos os meus gerentes para o escritório e disse, pessoal, ouçam isso. Liguei para a mãe, seu nome era Myra. Uau! O nome da filha era Miranda. Eu não sabia o que ia acontecer, só estava indo. Você ligou pra ela do nada? Uau! Quando eu telefonei para ela, eu disse, Myra, vejo que você teve uma primeira experiência muito desagradável com sua filha aqui. Pode me contar mais sobre isso? Ah, bem, é o proprietário? Sim, é o proprietário da escola. Oh, nossa, obrigado por ligar. Sim, será um prazer. Eu quero saber tudo. Uau! Cara, ela simplesmente falou tudo. Foi uma longa conversa, todos os detalhes. Eu estou validando, ouvindo, entendendo, estou me colocando no lugar dela. Eu também tenho filhos agora, isso é importante para mim. Estou acompanhando até o fim. No final, eu digo, Mara, sinto muito que isso tenha acontecido com sua filha. Você nos confiou a primeira aula e não merecemos essa confiança. Nós não mantivemos ela aqui e não fizemos a introdução ao jiu-jitsu que ela merecia de nós. Eu disse, bom, em primeiro lugar, com base no que você escreveu e no que agora entendemos,
As mudanças já estão sendo implementadas para que nenhum aluno, menino ou menina, passe por isso no futuro em nosso programa Gracie Bulletproof. Isso não voltará a acontecer. Esse foi o primeiro dos últimos. Eu disse, número 2. Isso é para todos os outros. Para você. Precisamos que sua filha receba a apresentação que ela merece. Então, o que eu gostaria de fazer é oferecer uma sessão particular comigo. Legal. Eu quero que você, mãe, esteja lá com sua filha. Quero apresentar para vocês o jiu-jitsu do jeito que deve ser feito. E foi o que fizemos. Levei uma de nossas instrutoras comigo para ajudar Bob e tivemos a melhor aula de todos os tempos, rindo, brincando, o jiu-jitsu. A mãe ficou feliz e disse, Renner, eu sempre quis fazer jiu-jitsu. Eu não podia pagar quando era criança e agora posso para minha filha. Então o fato de você ter me trazido para tentar é incrível. Não apenas a filha continuou depois disso, mas ambas continuam aprendendo jiu-jitsu. Demais. Eu disse, pessoal, uma aula. Fico feliz que tenham gostado, mas também quero patrocinar um mês de aulas particulares gratuitas para que vocês possam realmente entrar no ritmo das coisas e depois disso possam continuar como quiserem, se acharem que somos bons para isso. Tudo mudou porque eu procurei entender e depois ser entendido. O princípio Kuzushi se aplicou aos negócios nesse caso e aos relacionamentos. Uau, isso é lindo, cara. É um ótimo princípio e é difícil ser aplicado quando sentimos que estamos na defesa, que alguém ataca a gente ou nos julga, ou alguém que não nos entende, e eles estão apenas falando o que querem. A partir da perspectiva deles é bem difícil. Então é escutar, baixar a guarda e se conectar. Você ainda poderia ter feito todas as ofertas naquela ligação e elas poderiam ter dito, dane-se, eu não quero fazer. Mas no momento em que fiz a chamada, olá, Myra, foi tão jiu-jitsu, Louis. Quando falei com ela pela primeira vez, foi tão produtivo, foi tão não agressivo, tão tranquilo, estava verdadeiramente buscando entendê-la. E ela sentiu isso desde a primeira palavra que saiu da minha boca. Uau. Isso é ótimo. Vamos ao terceiro princípio sobre o que eu quero falar, que é o princípio da aceitação, reconhecendo quando é melhor ceder do que resistir. Semelhante, há paralelos, você vai notar isso. No jiu-jitsu, em uma luta e na vida, eles estão constantemente entrelaçados entre esses princípios. Um cenário de ameaça específico pode exigir a aplicação de 4 ou 5 princípios para criar uma técnica para aquela situação específica. Para funcionar, Para que você saiba, eles estão sempre interligados, mas há diferenças sutis e elas estão claramente delineadas no livro. Mas o princípio da aceitação, há muitas vezes em uma luta em que é preciso ceder. E a maneira como penso nisso é a seguinte. Digamos que estejamos fisicamente envolvidos em uma luta ou situação muito intensa. Você consegue algo contra mim ou impede algo para minha eficácia. Você está fazendo algo em que fica claro para mim que o que eu pretendia fazer não era confiável naquele momento e que você está levando a melhor sobre mim ou eu vou cair. Digamos que estou no topo e vou cair de cima de você. E chega um momento em que eu percebo que o resultado é inevitável, ele vai acontecer. Quem quer que seja o primeiro a aceitar a inevitabilidade desse resultado é o primeiro a se preparar para o resultado desse enlace. Entende? Então, se no ponto de 50% do movimento eu reconhecer que é uma causa perdida, posso me segurar e lutar até os 100, ou posso usar os 50% restantes dessa janela para começar a preparar o meu contra-ataque. Você pode ficar por cima de mim, mas eu te pego em uma guilhotina ao subir, porque aceitei a inevitabilidade desse resultado. Uau. Isso é tão verdadeiro na vida e nos negócios quanto em uma luta. É preciso reconhecer para onde as coisas estão indo e dizer, ok, é isso mesmo, vamos continuar. Demais. Então, em uma situação, minha esposa e eu tivemos uma discussão muito intensa uma noite, antes de nos casarmos, sobre paternidade e trabalho doméstico. Muito interessante. Uma discussão que todos deveriam ter se estivessem pensando em se casar, e minha filosofia era aquela com a qual fui meio que martelado durante toda a minha vida. Ou seja, as mulheres cozinham, limpam, não fazem perguntas, fazem tudo o que têm vontade de fazer e essa é a sua existência. Isso é uma nação cultural brasileira. Uma coisa Isso machista. é muito Brasil. Então, está no meu DNA, para ser claro, é inevitável. Foi isso que você viu com seus Foi isso que eu pais e recebi toda a minha avós. infância, e era tudo o que eu sabia. Esse era o único modelo que eu conhecia, pois minha mãe estava lá, fazendo milagres nos bastidores, mas era só isso. De qualquer forma, agora estou prestes a pensar em me casar com alguém com quem estou namorando seriamente há muitos anos e digo, querida, filhos ficam por sua conta e o trabalho é por minha conta, é assim que as coisas são. E ela disse o quê? Mas calma, não podemos comemorar muito, porque, olha, eu estava realmente louco, na minha cabeça não existia outra opção. Não tinha outra Ela se opção. sentou, mano, nós sentamos às 11, 11h30, até às 4h30 da manhã.
Às 4:30 da manhã, chegamos a uma conclusão. O que ela quis dizer foi, Renner, eu entendo que você pense assim, eu cresci em uma família... A minha mãe é agente de imigração e alfândega US ICE. Ela é uma advogada federal do governo. O pai dela é psicólogo, o irmão é cientista, a irmã é psicóloga e ela é formada em engenharia pela USC, com bolsa de estudos integral, todos gênios nessa família. E ela disse, Henry, tudo que eu vi foi minha mãe trabalhando 40, 50, 60 horas por semana quando era jovem. E eu sou quem sou hoje por causa dessa influência. Todos nós somos bem-sucedidos e estamos indo bem. Então, internamente, no momento, estou pensando, espera aí. É um bom argumento. E os pais dela ainda estão casados. Juntos, bem-sucedidos, felizes. Essa é a parte mais notável. Aqui estou eu. Meus pais se divorciaram há muito tempo, quando eu tinha 12 anos de idade. Tenho vários irmãos. Eles não são médicos, psicólogos e cientistas. Amo minhas irmãs e meus irmãos, mas o histórico dela é impecável. Pais que trabalham, ambos. Casados, felizes, com amor e respeito um pelo outro e pelos filhos. Felizes. E os filhos também um pelo outro. E eu estou em uma casa onde todos tentam se enforcar todos os dias. E depois de 4 horas e meia em que ela tentou me convencer de que havia um caminho alternativo, eu meio que vi para onde estava indo. Eu disse, puxa vida. Quantos anos tinha na época? Há pouco tempo, 10, 12 anos atrás, então eu tinha 20 e poucos anos, provavelmente 25, 27, quando essa discussão estava acontecendo. Tô te falando, entrei pronto para a guerra, porque não havia como... Oh, meu Deus. Estamos tendo essa discussão, e a conclusão foi muito clara. No final, ela diz, Hender, não quero ofender a sua história, mas o fato é que há outras maneiras de criar uma família. E o modelo da minha família é ótimo. Eu amo minha família. Todos nós nos amamos, somos bem-sucedidos e funcionou. Gostaria que minha mãe estivesse mais em casa? Sim, mas adivinhe. A influência dela não estar em casa e se esforçando foi boa para a família. E nossa liderança, e foi um ótimo exemplo para mim. Eu não podia contestar, então essa foi minha declaração final para ela. Eu aceitei. O princípio da aceitação entrou em ação. Eu disse, Eve, não posso contestar o que você está dizendo. Tudo em que tem que confiar é que, se você estiver tão comprometida em ser mãe, seja qual for a forma que isso assuma para você, quanto esteve em todos os outros empreendimentos de sua vida, dos quais houve muitos elogios e realizações importantes, então vamos ficar bem. Eu tinha que confiar, e confiei, e estava certo. E hoje, ela dirige a Grace University, ela é instrutora-chefe da Woman Empowered, e ela é incrível em tudo o que faz. Temos um ótimo casamento, temos ótimos filhos, eles se inspiram em nós e eu não poderia estar mais feliz por ter escapado da gaiola em que eu estava, por acreditar que essa doutrinação cultural, essa hierarquia cultural de homem e mulher, não existe mais. E eu penso, puxa vida, pensar que eu estava tentando forçar algo que não só teria afetado negativamente a nossa família, mas que certamente teria destruído o potencial do nosso casamento, porque vi o que isso fez com o casamento. E eu realmente quero estar casado com ela. Não quero uma esposa, quero me casar com a Eve. Está me entendendo? Uau. É uma grande diferença. Não quero me casar apenas para ter filhos, quero estar em um relacionamento. Então a questão é, se esse formato para ela é o necessário para que se sinta que está agindo e realmente fazendo o trabalho e contribuindo para a sociedade, é o que alimenta sua alma, de modo que, quando ela chega em casa, também está entusiasmada com a contribuição que está fazendo para a sociedade e para as pessoas em todo o mundo. Como eu faço? É daí que tiro meu combustível. E se é disso que ela também precisa, nós dois temos isso. E quando estamos em casa, ambos temos ele para dar um ao outro. Uau. Então parece que você usou o princípio anterior, que é procurar entender, né? Talvez você tenha Eu não queria resistido entender. Cheguei primeiro. dizendo, vamos lá, faixa preta, vamos lutar. Estou te falando. Mas você entendeu, Sim. né? Você aceitou que é esse princípio e depois usou o princípio do rio, que consiste em superar obstáculos, contornando Sim. cada um. Você não ficou resistindo, né? Você estava indo A e... aceitação e o rio estão intimamente relacionados, porque, à medida que a água desce o rio e a rocha se apresenta, a água não se incomoda com a rocha. A água flui para onde a rocha não está. Esse é o princípio do rio. Em uma luta, não sei dizer em um treino de 5 minutos com outro faixa preta ou faixa marrom de alto nível. Não sei dizer quantos obstáculos eu encontrei, quantas pedras apareceram, mas adivinhe, eu não tenho tempo para me concentrar na chave de braço, não está mais disponível. Tenho que fazer o triângulo de estrangulamento que agora está presente, porque a chave de braço não deu, o triângulo está disponível. Mas você nunca vê o triângulo se estiver fixado e lamentando a perda da chave de braço. E é por isso que algumas organizações, algumas pessoas prosperam na adversidade,
e outras organizações e outras pessoas, indivíduos, meio que oscilam e se afogam na adversidade. Se pensarmos bem, seja um revés pessoal, um revés organizacional, nacional, global, uma pandemia na saúde, por que alguns prevalecem e outros se afogam? É porque, na adversidade, alguns se concentram no que não é possível, enquanto outros florescem nas novas oportunidades disponíveis. É literalmente o princípio do rio, aplicado em qualquer escala que você desejar. Isso aconteceu comigo em 27 de dezembro de 2016. Eu estava no parque com meu filho. Estávamos correndo e eu estava indo atrás dele. Ele estava correndo atrás de esquilos. Eu corria, estava com um capuz. São umas 10 horas da manhã e as famílias estão todas lá. 2 dias depois do Natal, estão todos os sogros, estão no parque conosco e amanhã está nublada, mas o sol começa a aparecer por entre as nuvens. Eu tirei o capuz, não preciso mais dele. É a Califórnia, sempre assim. É dia de moletom ou de camiseta. No mesmo dia, você pode trocar de roupa 15 vezes ao longo do dia. Tirei o capuz e penso em amarrar ele na cintura. Pego as 2 mãos, vou amarrar e... Naquele momento, quando as mãos iam amarrar a cintura, elas não se conectaram. Tudo o que consegui dizer foi, sou um pai legal. Juro, eu simplesmente não conseguia fazer isso, não conseguia amarrar. Eu não queria fazer isso. Ei, eu não queria fazer isso. Então eu peguei e coloquei ela sobre um dos ombros e depois me curvei para pegar meu filho. Ela estava solta sobre um dos ombros, caiu do ombro e caiu na grama molhada. Foi muito frustrante, mano. Naquele momento pensei, você está brincando? Aqui estou eu tentando não cometer erros de moda e pago o preço com o capuz ficando um pouco enlameado na grama, molhado pela manhã. Isso é tão ridículo. Então, houve aquele momento de frustração, houve a pedra. Peguei o moletom, peguei a criança, liguei para os sogros, saímos e cheguei em casa. Peguei o capuz que estava usando, peguei uma tesoura, cadarços, clipes de papel e fita adesiva e desapareci. Meus sogros estão lá, todos estão se divertindo, brunch, todos estão lá. E em 30 minutos eu sumi. Ninguém sabe onde estou. Eles nem perceberam minha ausência. Saio do escritório 30 minutos depois com um protótipo funcional de um capuz que se transforma em uma mochila totalmente funcional. Isso é legal. A única coisa mais legal do que o capuz que se transforma em uma mochila é o fato de que hoje temos o primeiro da School of Greatness. A School of Greatness. Oh, School legal! of Greatness. Ah, muito Flips bom. personalizado. Então Adorei. os ouvintes terão que assistir ao vídeo do YouTube, mas para aqueles que estão no YouTube ou assistindo, olhem. Coloque o moletom para dentro, dobre, vire, e aqui está a sua mochila totalmente Isso é funcional. épico. Tem 2 lados, cara. E ainda Sim, tem a mais. logo. Isso é É demais. funcional. Você coloca coisas dentro dela, como uma Uau. mochila, tem um bolso para carteira, chave, celular. E você sabe como essas mochilas às vezes são muito folgadas? Aham. Isso criei a trava de cabo mais plana do mundo. Veja, assim fica mais apertado. Agora você vai poder usar ela em qualquer lugar. Correndo, na bicicleta, caminhada, para com o Uau. jiu-jitsu. Não vai cair. Quando terminar, basta abrir essas travas. Isso aqui sai. Veja, tem um aqui. Eu entro, conte T3 luz. Muito lento, já estamos de volta ao capuz. O primeiro, Incrível, esse é o tamanho cara. XL, seu tamanho, Valeu, brother. Fiz um extra. Obrigado. que é Legal. grande. Este adesivo que diz pare, isso também é uma mochila. E vocês Legal. sabem isso, mas de qualquer forma eu fiz outro, Luiz. Esse aqui. Este aqui é para Outro? dar de presente ao ouvinte mais fiel do podcast School of Greatness do mundo. Adorei. Você pode Adorei. escolher para quem vai esse prêmio. Amei Todos eles demais. se transformam em mochilas. Eu tô animada. Se vocês Compartilhem, quiserem, deixa um comentário no pessoal. vídeo. Comentem se É. vocês quiserem o Quick Flip. Colaboração Adorei com o School of mesmo, Greatness. Então é uma loucura, foi recentemente lançado. Fomos ao Shark Tank. Eu vi. Shark Tank, a resposta foi incrível. Eles adoraram. E depois do Shark Tank, o vídeo recentemente nos fez crescer. Começamos a receber ligações. A Intel, o Google, o Warner Brothers encomendaram 3.000 moletons para todos os seus produtores com o logotipo da Warner Brothers. Todos querendo quick flips personalizados e de marca no atacado. Então, recebemos a ligação da Universal Studios para os parques Disney. O capuz dos Vingadores se transforma em um quick flips dos Vingadores. E faz todo o sentido. Sensacional. Todos os dias. Assim nasceu o Quick Flip. Inventado por mim naquela fatídica manhã de terça-feira. E agora é uma organização global que tem um sócio que administra tudo e faz um trabalho incrível. Ele se chama Jordan. Novamente, não sou um cara de vestuário. Tropecei e inventei um moletom com capuz, entende? Com Resolvi um certeza. problema que todos nós sempre tivemos. Não porque eu tenho estudado design de moda ou porque tenho um diploma de administração. Não tenho nada disso, só tenho jiu-jitsu.
E o princípio do rio no bolso de trás, quando fiquei frustrado com o momento de não querer amarrar isso na cintura, isso é tão estúpido que é tudo que temos para carregar um capuz. Os Estados Unidos podem fazer melhor, foi isso que senti naquele momento. Nós podemos fazer melhor. Então, quando vou para casa e invento a solução para isso, nasce uma empresa e agora, além do jiu-jitsu, estamos fazendo isso e o mundo está melhor porque eles têm moletons que transformam em mochilas e ninguém precisa passar por essa frustração. Quando saio de casa pela manhã e vou ao parque com meu filho, digamos que seja uma manhã ensolarada, coloco o moletom dele dentro da mochila e a coloco nas costas. Assim, agora eu tenho meu moletom, minha mochila e o moletom dele dentro dela. Se esfriar mais tarde, tiro o capuz dele, dou para ele, tiro meu capuz, coloco e não fico carregando uma mochila vazia. É incrível, cara. Muito criativo, demais. Eu adorei. No seu livro você tem 32 princípios, nós lemos 4 deles, vou falar mais um, porque eu quero que todo mundo compre o livro. Novamente, os 32 princípios é sobre aproveitar o poder de jiu-jitsu para ter sucesso nos negócios, relações e vida. Pesquisem e compre o livro do Rener, é um livro fantástico e tem uma introdução muito boa das filosofias sobre o jiu-jitsu, de como você pode aplicar. E o último que eu quero falar, novamente, tem 32 deles, a gente vai falar sobre alguns. O último é o princípio do grande mestre. Mas qual é o princípio que é necessário para que alguém seja o grande mestre da sua própria vida? Vou dizer o seguinte. Quando eu estava desenvolvendo os 32 princípios com meu irmão, chegamos a um ponto em que identificamos por que não inventamos princípios, certo? A gravidade dos princípios sempre existiu. Você revelou eles, né? Revelamos, classificamos, nomeamos e depois os colocamos em uma lista. Então, ao passarmos por esse rigoroso processo de identificação desses princípios durante um longo período de tempo e ao tentarmos criar algo coeso em torno deles, chegamos a 31. E então acabou. Mas eu pensava comigo mesmo, não podemos terminar com 31, não é um número par. 8 vezes 4 é 32. Quero que isso seja um pouco mais encapsulado, quero que isso fique mais fechado. Preciso ter mais um, estou pensando, eu estou ficando louco. E eu passei muito tempo identificando esses 31. Você pode imaginar realmente identificando e definindo. E eu pensei, cara, não sei o que vou fazer aos 32 anos. Eu estava no chuveiro fazendo minhas coisas e então me dei conta de que o princípio final deve ser o princípio da aplicação de todos os princípios e da constante evolução de sua aplicação em sua própria vida. É o princípio de todos os princípios. E eu disse, bem, isso parece ótimo. Como vamos chamá-lo? Vamos dar o nome do meu avô, o princípio do grande mestre. Então, demos esse nome a ele. Esse aqui. Nós colocamos, olhamos e dissemos, é assim que vai ser. E então, o que é essa ideia de que meu avô, quando aprendeu, era jovem, como te dei a introdução e a história no início. Meu avô, depois que começou a modificar essas técnicas quando era um jovem adolescente e se tornou o campeão da família, ele não teve um professor. Não teve, quando ele tinha 19, 20 anos, já estava por conta própria, ele estava desenvolvendo a arte. Mas era seu próprio professor. Uau! Mas aqui está o problema da maioria das pessoas. Elas não se dão permissão para serem seus próprios professores. Elas estão sempre esperando que alguém oriente, que alguém fale, que alguém instrua elas. E o que eu aprendi com o jiu-jitsu, e isso ficou mais evidente quando recebi minha faixa preta, foi que eu treinava há 19 anos. Minha vida inteira, aos 19 anos de idade, meu avô me concedeu a faixa preta e foi um momento surreal, porque naquele momento eu disse, nossa, agora eu conquistei a faixa com a qual sempre sonhei. Todos os meus tios, meu pai, todos os heróis dessa família, lutadores mundialmente famosos, agora eu tenho a mesma faixa que eles, a faixa preta. Mas sinto que ainda há muito mais a fazer. E com o tempo eu percebo que ninguém vai me dar todas as respostas. Preciso me tornar meu próprio professor para me tornar o mestre que devo ser. Por ser faixa preta e saber que eu ainda não tinha todas as respostas, foi tipo, caramba, eu achava que quando recebesse minha faixa preta eu terminaria, ia fechar o livro, meu filme acabaria, tenho tudo, e não foi o caso. Eu diria que Isso é só o começo. O faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. Há todos esses ditados, mas na verdade a faixa preta é quando tudo realmente começa. Porque agora você tem o controle da arte, da quantidade de inovações. E eu diria que inventei mais técnicas, fiz mais, aprendi mais e cresci mais da faixa preta até agora do que da faixa branca para a preta. Uau! Em termos de quanto jiu-jitsu novo existe em minha vida. Então, há muito a aprender, há muito a inventar, é indeterminável. Dito isto, a faixa preta foi a permissão para me tornar meu próprio professor.
Então, o princípio do grão-mestre no final do livro é a minha tentativa deliberada de capacitar cada leitor a se tornar seu próprio professor. No livro, é minha tentativa deliberada de capacitar cada leitor a se tornar seu próprio professor. Eu dei nosso sistema operacional em um livro. Apresentei 32 vídeos que ensinam a aplicação física dessas técnicas para que elas sejam discussões contextualmente relevantes quando entrarmos nas páginas do capítulo e começarmos a falar sobre a aplicação na vida e nos negócios. Estabeleci a estrutura para que você absorva todos esses princípios e torne seu sistema operacional dos faixas pretas de jiu-jitsu. Se você já praticou jiu-jitsu ou não, não importa. Basicamente, você poderá fazer o download do nosso sistema operacional por meio do seu próprio estudo deste livro. Você pode furar a fila, por assim dizer. Agora, ao final de tudo isso, tenho 2 pedidos no capítulo do Grande Mestre. Número 1. Confie em si mesmo o suficiente com o material que forneci para ser seu próprio professor, para fazer os ajustes na hora, criar técnicas no meio do nada. Como eu disse, eu estou em uma situação de vergonha por não ter o que fazer. Nunca passei por isso antes, mas como eu tinha esses princípios, adivinhe, os movimentos se revelaram para mim. Mas vou dizer uma coisa agora mesmo, nenhuma técnica jamais se revelou para mim se eu não tivesse acreditado que era possível, certo? Se eu não acreditasse que o Shane era um quebra-cabeça solucionável, eu não teria entrado no carro para começar. Certo. E isso que falta à maioria das pessoas, a crença de que a resposta está lá fora. A crença de que se procurarem, encontrarão. Seja por meio de um livro, de um mentor, da prática de uma arte marcial, as respostas estão lá fora. Seja qual for a sua dificuldade, alguém já lidou com ela antes. Agora você pode seguir esse princípio de reconhecimento de informações e reunir essas informações. Ou pode confiar que elas existem, se colocar nas trincheiras e permitir que você mesmo revele a resposta por conta própria. Essa é outra opção viável. Você precisa ter um sistema operacional projetado para lidar com a adversidade. E é isso que eu acho que este livro faz acima de tudo. O segundo pedido ao encontrar o livro é: por favor, experimente o jiu-jitsu. Porque, é claro, meu problema número 1, como eu disse no início, 99,9% das pessoas conhecem o jiu-jitsu, mas nunca experimentaram. Não vou descansar até que todas elas tenham experimentado. E se não conseguir, eu vou morrer tentando. Esse é o meu legado. É isso que eu quero fazer aqui. Todas as escolas, centenas de escolas que temos em todo o mundo, um site graceuniversity.com, especificamente para pessoas que não têm uma escola perto delas, poderem aprender online em casa. Cada uma de nossas lições está em ordem. Assim você pode realmente aprender todas as técnicas e uma vez que tenha aprendido o material, pode ir a uma das escolas e fazer o teste para avaliação do cinturão, porque tudo está lá. O que você precisa para cada um dos marcos à medida que avança nessa jornada. Então, este site foi criado com essa mentalidade. Se você tem muito medo de ir para uma escola, acesse graceuniversity.com, assista às 3, 4, 5 aulas gratuitamente, e depois de assisti-las você pensa, puxa vida, eu poderia fazer isso. Depois procure uma escola, vá treinar em algum lugar e continue a jornada. Então, meu objetivo é criar os caminhos pelos quais qualquer pessoa possa ser apresentada ao jiu-jitsu. Se eles tiverem uma conexão com a internet ou uma escola perto deles, então não há desculpa. Experimente o jiu-jitsu. Agora, como eu disse, é preciso ser muito seletivo com quem você deixa ensinar no início, porque as lições são muito comuns, e o critério número 1 que eu vou dizer é que se elas têm uma escola onde iniciantes, alunos novos estão lutando com outros iniciantes, é um desastre esperando para acontecer, porque eu não sei o suficiente para me manter seguro. O que significa que eu entro em pânico, não estou mantendo você seguro. Então nós dois somos passivos um para o outro. Infelizmente, 98, 99% das escolas de jiu-jitsu brasileiro estão fazendo com que os iniciantes treinem dentro de algumas semanas, se não no primeiro dia, e é um desastre. Então, em nossas escolas, não fazemos isso. Você será um iniciante por vários meses. Você aprenderá toda a mecânica de como se movimentar com segurança, de como fazer bloqueios de articulações, de onde você está seguro, onde não está, para que quando eventualmente treinar em um nível mais alto, possa fazer isso sem se machucar ou machucar outra pessoa. Mas, como eu disse, eu quero que todos que lerem este livro, quando terminarem, digam, caramba, eu tenho o sistema operacional. Eu vou experimentar a arte pela qual todos, inclusive Mark Zuckerberg, estão se apaixonando. E agora, o grande Lewis da School of Greatness. Eu vou fazer isso, cara. Semana que vem. Boa. Nas próximas semanas, eu tô dentro. Bastou que sua primeira aula fosse bem feita para que você pensasse, tudo bem, bem-vindo ao jiu-jitsu, você está bem, você está do outro lado agora. E é assim que eu acredito, há uma população inteira no mundo, mas ela está dividida em 2 grupos. As pessoas que praticam jiu-jitsu e as que não praticam. E as pessoas que não praticam podem ser do karatê, do taekwondo, disso ou daquilo, e podem até ser de outras artes de luta. O jiu-jitsu é único. E não é único, não que não existam outras artes de luta que você possa ter alguém que seja muito proficiente e possa derrotar alguém que pratique jiu-jitsu. Mas voltando ao jiu-jitsu, a razão pela qual o jiu-jitsu é o melhor
é porque ele pode fazer o máximo pelas pessoas com menos atributos físicos no menor tempo possível. Não existe outra arte senão o jiu-jitsu que possa fazer mais com menos por alguém. Me marque nisso. Me marque Entendi. nisso. Os 32 princípios utilizam o poder do jiu-jitsu para ter sucesso nos negócios, relações e vida. Pesquise nesse livro. A gente vai ter um material vinculado também. Eu tenho 2 perguntas finais para você, mas antes de fazê-las, Renner, eu agradeço sua demonstração e, mais uma vez, a gente vai colocar o vídeo em que o Renner me destrói e mostra que eu sou incompetente como ser Não faça com humano. que pareça tão ruim, irmão. Foi... Mas do outro lado disso, houve um avanço, houve um momento de... Imagine se você aprender isso. Claro. Mas não se esqueça de dizer isso pra eles Ele também. é inteligente porque eu tava pensando como eu vou defender bem. Eu sei Volte na fazer as próxima coisas. aula. Bingo. Eu gostaria de dizer que eu te admiro pelo seu compromisso e sua paixão de levar essa arte e estratégias pro mundo. Não sei se já tive alguém tão apaixonado no programa há uns 10 anos. Agradeço por isso. Sobre o que eles fazem, né? Sobre a missão. Sobre a missão. Ouça, eu nasci nesta família. Eu não tive escolha para começar a aprender. Tentei desistir pelo menos 17 vezes quando tinha 11 Sério? anos. Muito perto, muito, entende? Foi por pouco. Eu não quero ir, papai, não quero. Ok, você vai ficar em casa até eu voltar em 7 horas. Está bem, eu vou. Você vai para a aula e consegue. Você se esforça e faz acontecer. Mas a questão é que não tive a opção de nascer em uma família assim. Comecei a aprender quando era criança. Tentei parar quando tinha 11, 12 anos. E eu comecei a lecionar aos 13 anos de idade. Uma vez que vi o primeiro aluno da minha vida, Robert Mendonça Jr., um menino de 5 anos que sofria bullying, quando eu o salvei, sua vida mudou para sempre. Seu pai, Renner, eu não tenho como agradecer. Eu tinha 13 anos de idade, o pai dele estava me agradecendo como se eu fosse uma figura sagrada. Eu pensei, nossa, isso é muito viciante. É muito viciante ser o libertador da liberdade, da confiança, Sim, a verdade. A verdade do Paz, jiu-jitsu. As tudo pessoas isso. que vêm até você com todos os tipos de problemas. O jiu-jitsu é uma solução tão grande no tatame e fora dele, e é uma existência única. Então fiquei viciado no aspecto da doação, porque, sejamos honestos, quem são as pessoas mais felizes que você conhece? Aquelas que se doam mais. Os que estão em serviço Sim, também. então fiquei viciado no serviço e na arte. Eu estava no ensino médio, um cara queria brigar comigo, e eu dizia, façam uma fila. E eu batia em todo o time de vôlei, 13 caras em um piso de madeira dura. Todos são nocauteados de costas um para o outro. Um dia, em um treino de vôlei, quando o técnico estava atrasado para o treino, um cara quis lutar comigo. Eu dei um tapinha nele, o outro cara levantou a mão, todos dão um tapinha e depois contam para todo mundo na escola. Eu pensei, uau, é muito legal ter um superpoder. Então a questão é que no ensino médio, o jiu-jitsu era uma espécie diferente, uma existência diferente. Fiquei viciado em tudo isso de muitas maneiras diferentes e quando comecei a ver como esses princípios do jiu-jitsu começaram a me servir empresarialmente como um negócio crescente de jiu-jitsu e depois muitos outros negócios, quick flip, sleeper hold, o travesseiro de viagem que inventei, você começa a ficar viciado no fato de que, uau, se eu aplicasse o jiu-jitsu, não apenas em um lugar, mas em todos os lugares, isso é uma loucura. Agora, isso faz tanto por mim, tanto como praticante, como discípulo da arte e como distribuidor, como mensageiro da arte, que tudo que penso é, cara, cada pessoa que eu tocar e infectar com o jiu-jitsu e trouxer para o jiu-jitsu, a sua vida vai mudar para sempre por causa do meu entusiasmo, por causa da energia, ou como todos chamam, da renergia. Onde você acha que estaria se você tivesse passado a escola como um atleta de elite de vôlei, natação ou qualquer outro esporte e nunca tivesse praticado artes marciais, o que é que você acha que estaria fazendo agora? Cara, isso é como pedir para tirar o hidrogênio do H2O. Você simplesmente não pode. Não existe água sem hidrogênio, está entendendo? Não existe Renner sem jiu-jitsu, ele não existe. Eu não tive a escolha, e ainda bem que não tive. Porque tudo de bom que tenho na minha vida hoje eu atribuo ao jiu-jitsu e a esses princípios e ao impacto deles, pessoal e profissionalmente. Então não se pode separar o que na verdade é inseparável. Basicamente ele se torna algo diferente. Estamos falando de um filme diferente, um livro diferente, um final diferente. Eu nem me importo em conhecer essa pessoa. Eu nem me importo em conhecer um Renner sem jiu-jitsu. É apenas outro ser humano. Eu poderia ter me destacado em outras categorias, ótimo, como você fez também, mas você não pode nem chamá-lo de Renner com R, pronunciado com H. Você não pode nem fazer isso. Porque ele não é um membro da família Gracie, ele não tem essa pronúncia maluca no nome. Tudo vai por água abaixo sem o jiu-jitsu humano. Eu tenho que ter essa energia na minha vida. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final. Se chama as 3 verdades, então imagina um cenário hipotético. Você vive o que quis nessa vida
Você realizou tudo, criou e experimentou todas as coisas bonitas que você deseja. Mas por algum motivo é o seu último dia de vida, você vai ser daqui a 200 anos, seja o que for, e você terá que levar todas as suas mensagens com você. Esse livro você foi, essa entrevista também, os programas de treinamento, vídeos, tudo desapareceu para sempre. Ninguém mais vai ter acesso a você, exceto por essas 3 verdades finais que você pode compartilhar com o mundo. Isso é tudo que se lembram. O que seriam essas 3 lições ou 3 verdades se fosse tudo que tivessem? Ajude um número suficiente de pessoas a conseguir o que querem, e você poderá ter tudo o que quiser. Uma segunda verdade seria: quem controla a distância, controla os danos. E a terceira verdade seria: vou dar alguns conselhos. Amor e confiança plena. Ponto final. Porque acho que você nunca viveu a vida plenamente, a menos que tenha amado plenamente e confiado plenamente. Conheço muitas pessoas bem-sucedidas que não têm amor nem confiança em seus corações. E não importa o que você alcance, você está sozinho. E que valor tem uma vida de 200 anos, ou menos, ou mais, se você está sozinho? Então, em Uau! qualquer momento que estiver nessa terra, viva amando plenamente e confiando plenamente nas pessoas mais próximas a você, mesmo que isso signifique que você se machuque. Isso é verdade, cara. Mesmo que você corra o risco de se machucar, essa é a definição de coragem. Então, saber que as coisas podem não dar certo, mas você faz isso de qualquer maneira. Grandes verdades, cara. Minha última pergunta: qual a sua definição de grandeza? A realização progressiva de um ideal digno. Ouvi isso de alguém. Foi Jim Rohn ou Zig Ziglar. A definição de grandeza, a definição de sucesso, a definição de qualquer coisa que você se propõe a fazer e que seja significativa para você. Se for compartilhar o jiu-jitsu com o mundo, aqui estamos, estou fazendo o meu trabalho. Se for compartilhar mensagens de grandeza com o mundo, isso é grandeza. Se for ser dona de casa e mãe, porque é isso que você sonhou e é isso que você se propôs a fazer, isso é grandeza, certo? Então não há um certo ou errado categórico. Você está seguindo o caminho que definiu para si mesmo porque determinou que essa era a existência mais significativa para você. E se você está nesse caminho, isso é grandeza. O problema é que vivemos em uma época em que muitas pessoas estão em um caminho em que simplesmente caíram para pagar isso, fazer aquilo, como é preciso pagar as contas. Estou fazendo um trabalho que odeio, passando 8, 10 horas por dia fazendo algo que odeio. E depois do trabalho, passo 1 hora indo fazer pickleball, handball, futebol ou jiu-jitsu 1 ou 2 horas por semana. Minha pergunta é, nessa situação, o que você está fazendo para transformar sua paixão em profissão? Que medidas deliberadas estão sendo tomadas para que você possa mudar a votação de 80 a 20 para que os 20% se tornem os novos 80%? E talvez ainda haja algumas coisas que você tenha que fazer e que não acorde animado para fazer todos os dias. Mas a maior parte de sua existência está em um pilar do que você determina ser a grandeza para si mesmo. Como vamos lutar de uma forma que não nos quebre, mas seja uma fonte de aprendizado e crescimento, de limpeza e reinicialização?